Salve a todos, salve a todas. Semana passada falava desses embrólios, desses ataques, e hoje, como eu tinha prometido lá, venho trazer a ilustração do filme do Stephen King. Na verdade, o filme não é do Stephen King, o livro é do Stephen King, chama Dr. Sono. Não li o livro, eu nunca li Stephen. De uma certa maneira, ele vai para essa linha do terror, né? Então, eu nem vejo e nem leio, embora eu o reconheça como aí um dos grandes escritores que temos da atualidade. Esse filme, nos escritos de meses, nossa, quase ano passado ainda, umas coisas acontecendo, escrevi e um amigo comentou que se eu tinha visto o Dr. Sono. Eu falei assim, não vi ainda. E quando ele fala Stephen King, eu falei assim, provavelmente eu não vou ver. Tempo passa, o filme aparece lá para mim, se não me engano, no Prime. E tá, eu falo assim, deixa eu ver. E quando eu paro para ver, eu falo assim, opa, que isso? Opa, que isso? O filme consegue especificar, detalhar com muita propriedade esses seres nos quais eu estou aqui mapeando, dizendo, comentando há décadas. Não só eles em si, porque muitas vezes eles atendem com o nome de religião. Não é estranho isso, né? É difícil conceituar. Tem um pessoal fazendo um trabalho bonito, esclarecedor quanto a isso, e aí dentro desses eu gosto, não li todos, na verdade eu li quase nenhum, mas eu li sem ler. Li os do Robson Pinheiro, que mapeiam também alguns ou muitos desses seres. Né? Bacana, assim, o trabalho do amigo, como ele desenvolve. Temos desacordo em como, por vezes, a interpretação que ele faz dessas forças, quando ele dá a ela alguns rótulos e algumas marcas política-partidárias, mas temos muito acordo na descrição do que estamos vendo. Olha, o que ele apontará como sendo visto é isso mesmo que a gente observa. Se elas estão atreladas à esquerda, à direita, historicamente, assim, tenho profunda discordância, mas esse é um ponto que eu estou aqui estudando também, já vai fazer uns bons anos, e eu ainda reputo grande parte dessas interpretações ao psiquismo mesmo de cada um de nós médiuns, canalizadores. Essa realidade que eu acredito que estou acessando diretamente, quando ela é recepcionada nesse invólucro, ela traz e ganha corruptelas, matizes, ruídos, que é próprio da nossa história ou da nossa percepção. Minha percepção é um pouco mais gauche, como diria aquele poeta. Vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Essa esquerda, essa esquerda, essa esquerda nos inflama, não tem muito jeito. E não que a gente vá seguir por essa via sem questionar. Muito pelo contrário. A liberdade do passeio, a liberdade da caminhada é o que valida os nossos passos. Estamos aí atentos, vida após vida, mas de um modo geral, lutando contra a opressão, mesmo quando somos opressores. Isso é bonito. Isso é bonito. Um dia hoje a gente para falar sobre isso. Né? Como que, mesmo sendo opressores, tendo dado lado
fazendo um papel, muitas vezes, um personagem, nem sempre com o rigor que a gente vai dar à atuação, né? Então aí tem penalizações boas a serem pagas. Pô, você exagerou ali, você divertiu demais naquela pegada, né? Você poderia ter maneirado. Sim, poderia, mas o cargo, a função, o orgulho, a vaidade apoderou-se de mim. Então vamos resolver isso aí, vamos desembolar, vamos assumir essa responsabilidade, vamos se transformar. Mas ainda que estando desse lado, por vezes, do opressor, jamais fugindo às responsabilidades. Eu estou falando demais, mas eu quero pôr o vídeo para quem não conhece, e a partir dele eu falo mais um tanto. Mas aí eu vou falar mais um tanto entrando nessa densidade que o Stephen King traz. A matriz do livro, quem me conta isso foi os sites, tá? Eu fui lá pesquisar um pouco e alguns sites me contaram que ele vendo um documentário sobre os hospícios e os manicômios, e junto com algumas casas abandonadas, algumas coisas assim. Ele, então, imaginou se poderia se entrar na cabeça de uma pessoa. Ou essa imaginação é o que eu gostaria de aprofundar. Gostaria de chamar o Stephen, de ver, porque é isso que os artistas nos reportam. Da sensibilidade, da sensitividade que eles têm de captar cenários, de ver coisas, as mesmas que muitos de nós, na nossa mediunidade, sensitividade, paranormalidade e tal, os diversos nomes captam, mas que a gente, por vezes, caminha para um lado mais religioso e eles vão para esse lado estético. O filme, o livro já volta a repetir, não vi. O filme faz a descrição de apontamentos que é isso. E ter a possibilidade de alguém encenar, mostrar isso que por vezes nos habita e não tem muito como dizer, e aí é loucura, ou tido como insano, tido como louco. Como é que você está falando de uma coisa que ninguém mais está vendo? Como é que você sustenta isso? Essa obra em especial, no qual a gente se demora e se delonga muito a trabalhar isso, é uma obra lá de 2002, 2003, 2004 estava terminando. Era uma trilogia chamada Penas Redentoras. As Penas Redentoras contava em 2001, se não me engano, começando com os artistas, então penas no sentido da escrita. Esse segundo, esse eu perdi. Um segundo, que era penas redentoras, nesse sentido mesmo aí já de uma expiação, pena de código penal. Aí a gente foi trabalhar para investigar o que são as drogas e como as drogas atuam, que coisa é essa. Foi aonde estreitamos um pouco desse contato com esses tipos de seres, a manipulação que envolve todo esse tráfico, e o tráfico não é da substância em si, o tráfico comercializado é o de ectoplasma. Então, quanto mais densificado o ectoplasma, quanto mais aquele vômito, aquele nojo, aquela coisa asquerosa, a minha avó chamava de. A avó tinha um nome, chamava era de porcaria. Porcaria que Dom Dolores chamava. Porcaria, que é a coisa remexida, que só os cachorros passam, pega, come. Porcaria, credo. Mas aqui numa magnitude que escapa a alimentação da sombra, é a alimentação das trevas. Então são porcarias que envolvem chacina,
destruição, morte mesmo de família, porque alguns desses seres precisam e se alimentam de sangue. Quanto mais esse sangue mexido com fezes, mexido com raiva, mexido com aquela coisa dos ambientes do tráfico, ou desculpa, dos pontos de droga, que era merda. Nossa, aquilo cresce uma atmosfera, alimenta esses seres, eles ficam imensos, eles ficam gigantescos. Aí você vira e fala assim, então é isso, não é uma questão higienista, nós vamos então... Não, porque da onde que saem essas fabricações? São lugares high-tech, todo mundo de branquinho. Eu ia chamar de avental, mas na verdade é aquele outra coisa, jalecos brancos, não tem uma gota de suor em nada, não tem uma poeira, não tem uma molécula de poeira, é tudo clean. E são lá que eles fabricam grande parte desses produtos que vão fazer colonizações das mentes. Estou falando aí quase que da indústria farmacêutica, mas nesse seu patamar umbralino astral. É assustador. É assustador o que se faz por ectoplasma. Esse termo, obviamente, Stephen King não vai dar, e no livro, que eu não li, mais especialmente no filme, ele chama de o brilho. Algumas pessoas têm este brilho. E esses seres que possuem esse brilho são atacados por quem ele chamou de vampiros energéticos. Quero aqui fazer outro recorte. Vampiros energéticos, gente, estão também aí no que nós vamos concordar e chamar dentro daquilo que no vídeo anterior nós colocamos nas sombras. Vampiros energéticos. Esses aí a gente pode fazer um trabalho de educação, de conversa, de esclarecimento. Os seres que estão lá e que o filme registra, eles não são vampiros energéticos, eles estão em outro grau, em outra ordem, em outro campo. E eles estão na esfera das trevas, eles são nefastos. Eles se alimentam mesmo da pureza do outro. E eles emporcalham qualquer tipo de pureza. Qualquer pureza para eles é ofensiva. Então eles precisam se alimentar disso e ao mesmo tempo emporcalhar tudo isso. É onde que a gente falava no vídeo anterior dos ataques. E os ataques não vão ser a grande parte de nós que tem essa dubiedade no próprio ectoplasma. Nós atendemos, de uma certa maneira, nós atendemos. Aqui, ó, esse bobão gera esses ectoplasmas aqui para nós, enquanto ele estiver gerando, ele não fede nem cheira. Ótimo. Agora, seres que alcançam esse nível de ectoplasma mais puro, mais rarefeito, que transformam em volta deles pelo simples fato de estar presente e respirar, eles alteram. Nós estamos com milhares de crianças assim. Nós estamos com milhares de seres assim. E a gente os tem matado década após década. Por chacina. E a gente não os mata apenas. A gente tem que matá-los de uma forma aviltante, violenta. Marielle dói na alma da gente. Marielle dói pra caramba. Bom, deixa eu mostrar aqui. E tem tantos outros. Marielle já sobreviveu, né? A gente está pegando eles muito antes. Nós estamos tirando esse brilho desses seres muito antes. E aí, depois, eles chegam emporcalhados, alterados, modificados, perdidos. Eles não sabem mais o que eu vim fazer aqui. Por que eu estou aqui? Nosso compromisso enquanto educadores, enquanto pais, enquanto avós, é imenso.
de auxiliar-os na sustentação dessa energia, ainda que essa energia provoque em cada um de nós alterações profundas. Mexem conosco, elevam as nossas sombras naturalmente, acolhem. Aqui eu prometo que eu não vou, prometo mais nada. Enfim, é o importante e o necessário. Quando a gente pensa a dimensão luz-sombra, um ditado alquímico que Nietzsche imortaliza diz basicamente o seguinte: uma árvore, para alcançar, para ter suas copas no céu, precisa ter as suas raízes no inferno. Esse ditado alquímico é o flerte dessa relação luz-sombra. A luz, em regiões como a nossa, é muito ofensiva. Gosto do eremita, naquela simbologia do arcano do tarô. Ele com a lanterna, e alguns mostram a sua luminosidade por dentro, mas que ele está com um sobretudo tampando aquela luz e caminhando pela escuridão. Ele leva a sua lanterna. As sombras no nosso orbe tem essa função. Olha, aqui, se você chegar com luz, você cega a gente. A sua luz vira um ataque naturalmente. E por sabedoria, humildade, esses seres se valem de sombras. Se valem, o que eu estou chamando de sombras aqui nessa altura do campeonato? São partes nossas que não alcançaram essa luminosidade, mas que vão, por escolha quase bodhisattva, trabalhar nesses lugares no qual a luz é assintosa. Trabalho de Exus, especialmente muito dos trabalhos de Exus. Os Exus são do mal, não. Exus, se tiverem fazendo o trabalho conforme manda o figurino, eles são das sombras. Alguns com luminosidade ferrenha e magnífica, mas fazem e vão nesse lodo, nessa lama, levar esclarecimento de uma forma assintosa que quem está na luz não pode fazer. Quem escolheu esse caminho nesse momento do processo não pode chicotear o outro, não pode esbofetear o outro, não pode empregar a lei do jeito que a pessoa compreende a lei. Aqui nas sombras é possível. Esse daí não adianta fazer carinho. Não adianta dar abraço. Não adianta dar rosinha e dar docinho. Mas eu não vou, vai dizer alguns, mas eu não vou agredir ninguém. Você é doido? Eu não vou me perder. Eu não vou me machucar. Isso dói em mim fazer uma coisa assim. Aí tem uma parte nossa que faz assim, pode me dar o chicote aí, que isso daí eu resolvo em 2 palitos. Essa rede, essa cadeia é um bom termo, esse acorrentamento é o que a gente vai estar trabalhando, da ponta de cá à âncora aqui, todos fazendo um movimento de integração. Luz, sombra. Trevas é outra coisa. Trevas são os seres que não estão nem cá, nem lá, e se alimentam do pavor, do medo
eles querem o mal pelo mal. Vou ao vídeo. Parará. Eu não vou parar, vou deixar o vídeo seguir e a gente vai proseando. É ficção. When I was a kid, there was a place. A dark place. They closed it down and let it rot. But the things that lived there. Hello, Daddy. They come back. Not many ride the bus this far north. You're running away from something? I'm running away from myself, I guess. Hi. You can hear me. You're magic. Like me. I don't know about magic. I always called it the Shining. The world is a hungry place. A dangerous place. These people, they hurt people like us. These little devils, they'll eat what shines. And they've noticed that little girl. Wow. Hi there. Get out of my head! Get out! I haven't felt power like that in so long. They're coming. Where are we going? There's a place. You sure you want to do this? I'm ready. Yes, you run there. And then I will find you. And you will scream for years. Come and play with us forever and ever. É isso. O filme vai tratar, vai expor, vai mostrar, vai detalhar mais sobre. E é isso aí, ó, tá vendo? O filme vai trabalhar, vai detalhar um pouco mais sobre, trazendo isso. Ficção, né? Na leitura, na perspectiva, eu gosto dessa roupagem, ficção, mas há pessoas que são incomodadas energeticamente por tais seres e muitas, inúmeras, fisicamente viram alimentos desses seres. Então, essa maldade ela tem tentáculos, ela tem uma existência que faz um movimento de condensação muito forte. E é a fisicalidade, nos seus componentes mais egoísticos, que alicerça e alimenta esses seres. Nosso trabalho é, além da própria conscientização que nos cabe, é ir construindo redes, fortalecendo redes, redes mais atentas, redes mais bondosas, redes mais cuidadoras, redes mais carinhosas, redes mais amparadoras, para que essas forças não tenham tanta atuação. No primeiro momento assusta,
Mas quando a gente pensa que um palito de fósforo ilumina a escuridão, a gente vai compreendendo o movimento a ser feito. Não é um movimento de temor, não é um movimento de medo, não é um movimento de receio. E até então eu falava assim, a gente tem um respeito muito grande pelas sombras, as sombras precisam ser respeitadas. As trevas a gente mantém um respeito, mas o combate, por vezes, não pode deixar de ser efetuado. Não pode deixar de ser feito. E alguns esclarecimentos é o que a gente está tentando trazer aqui. Para e quanto a isso. Manicômios, hospícios. É difícil isso. Difícil, é difícil. Mas é difícil o quê, né? Não dá para ficar no meio termo aqui. Até dá, mas não é o momento. Existe doença mental. Existe o sofrimento mental. Da mesma forma, isso aqui eu estou falando inspirado na grande Heloísa. Da mesma forma que se tem adoecimento do estômago, adoecimento do pâncreas, adoecimento do coração, há também adoecimento do cérebro. Temos acordo nisso. Então, algumas pessoas, então, têm o cérebro adoecido. Um tipo de tratamento. Inúmeras pessoas. Vou para o outro. Algumas pessoas que a gente segue como sendo médium, canalizador, não sei mais o quê, elas são, no sentido pejorativo do termo, que eu vou utilizar só enquanto ilustração, elas são loucas. Um monte. Os caras que estão aí pregando supremacia racial, supremacia de gênero, para mim eles são tudo loucos, no sentido pejorativo do termo. Mas a gente segue. A gente bate palma. O cara que vira que tem 1 bilhão, ou que a renda dele é o PIB de um país, a gente acha esses caras o máximo. A gente segue. O outro que leva milhares de pessoas à guerra, a gente acha o máximo. A gente segue. Essas loucuras terríveis e tenebrosas, a gente dá joinha, a gente valida, a gente baba, a gente quer ser igual. Outros seres bonitos, acessando coisas que nós não vemos. A maioria de nós viu o mesmo documentário que o Stephen King falando dos manicômios e dos hospícios. Viram só o manicômio e o hospício. Esse cara viu mais. Ele viu além. E esse mais e esse além que ele viu, eu vou dizer, existe. Se ele tenta sair para o mundo falando que tem seres que dominam a cabeça e a mente do outro, nós batemos nele. Nós o trancafiamos naquele mesmo lugar.
Se ele sai de lá falando que tem pessoas dentro da cabeça dele, falando com ele, que ele escuta a voz, que ele vê coisas que ninguém está vendo, que ninguém está ouvindo, nossa, a gente senta ele na cadeirinha do castigo. Ele é doido. Se ele consegue escrever isso e marcar enquanto ficção, enquanto filme de terror, que lindo. Best-seller. Então você que está aí, vendo mais coisas que a maioria de nós consegue observar, tentando conversar e falar para o coleguinha, papai, mamãe, vó, tia, vai fazer cartoon? Faz quadrinho, meu jovem. Começa a fazer os seus quadrinhos. Faz quadrinho. Pega uma guitarra, pega uma bateria, pega uma percussão, pega um violão, pega um instrumento. Vai fazer música. Pega um lápis, pega um caneta, pega um papel, pega um computador, vai fazer história. Escreve. Usa a arte como um veículo de transmissão disso. E procurar um centro espírita. Pode dar certo. Às vezes dá certo. Se não entrarem numas também, dá certo. Ajuda. Você vai conhecer pessoas que vão te identificar. Não, estou vendo. Você está falando daquele senhor ali, branco, com barba branca, vestido de tal jeito? Eu estou vendo. Eu não escuto, mas eu estou vendo. Não sei o que ele está falando, mas eu vejo sim. Como assim? Você vê também? Vejo. Então eu não sou doido, não? Dependendo do lugar que você estiver, é. Dependendo do outro lugar que você estiver, não. A gente precisa ter mais carinho e acolhimento quanto a essas coisas. Então vocês que estão recebendo esses ataques no plano astral, sendo incomodados, especialmente sexualmente com isso, tentando sugar e se valer da sua energia, mas eles não conseguem fazer de uma forma que não seja abusiva, tóxica, nojenta. Tudo neles é nojento. Eles são nojentos. Eles não conseguem ser de outro jeito. Tem como ajudar, tem como auxiliar. Se você acessa esses seres, tem os seus colegas, seus amigos daqui, conversa com eles, escuta eles, troca informação com a gente. Estamos aí, vamos trocar figurinha. Vamos fazer as trocas de figurinha. Algumas horas eu vou pôr a mão na cabeça e falar assim, olha, meu filho, sou preferido você escrever ficção, porque está difícil de acreditar. Porque a gente precisa educar o nosso psiquismo. Precisamos educar também a nossa imaginação. Não que você não esteja vendo e acessando, mas aqui, quando eu trago essas informações e baixo para esse invólucro aqui, como ela chega? Como é que ela recepciona o que eu estou acessando daqui, fora do corpo? Quando eu entro, como é que é o nível de processamento desses dados e dessas informações? A gente precisa educar esse nosso psiquismo. Precisa. Precisa. Tem o espiritual, sim. Tem o astral mesmo. Não duvidamos que tu acesse, mas tem o emocional. Tem o sexual. Tem o mental. Eles interferem não no acesso, mas em como vai ser decodificado isso. Bom, isso é outro papo, isso é outro assunto, isso é outra vibe.
dentro das mesmas questões. Agora é só um beijo imenso. Quem puder, eu não recomendo ver o filme, mas pessoas mais sugestionáveis, não recomendo que veja. Mas, de todo modo, eu só vi uma vez, fico assim, vou ver de novo para pegar maiores detalhes. Não preciso de maiores detalhes, já vi uma vez, tá lindo. Eu vi, o filme é de 2021, tá, gente? O filme é de 2021. O livro é de 2013, se não me engano, o filme de 2021. Eu vi, acho que final de 2021, não, final de 2021 ele foi lançado. Então eu vi em 2022 por aí, vi ano passado. Quase isso mesmo, já deve ter um ano que eu tenha visto o filme. E hoje, falei assim, talvez dê para comentar algumas coisas. Um beijo carinhoso, de muita luz. Estão falando que eu não falei da sombra. E o que eu preciso falar da sombra é que a sombra é que acolhe. Se a luz faz esse processo mais ofensivo de chegar, é a sombra que é acolhedora. Pensa na árvore, que eu acho que é a melhor descrição. O Gasparetto se valeu até desse símbolo da árvore mesmo para falar dos filhos da luz. Então pense nessa árvore, num sol escaldante, aquela sombra gostosa que ela nos proporciona. Milhares de seres nos chegam, nos buscam, não pela luz, eles buscam pela sombra. É esse aconchego. Tá perto é bom, refresca, refrigera. É esse lugar que a gente precisa parar de ter tanto medo e tanta vergonha e acolher. Eu tenho mesmo uma sombra. Ela precisa ser percebida, preciso de atentar e preciso de acolhê-la. Ela ainda faz coisas que não são mais legais da gente estar fazendo. A gente pode melhorar um pouco, aperfeiçoar mais. Mas eu não preciso ter vergonha de mim. Nem do que eu sinto, nem do que eu desejo. Porque quando eu tenho vergonha do que eu sinto, do que eu sou, do que eu desejo, é onde as trevas, não a sombra, se alimentam. É onde eu aponto no outro coisas, estados, movimentos que eu gostaria de estar realizando, que eu gostaria de estar sendo. E esse julgamento, esse apontamento, esse desprezo, essa supremacia é altamente destrutiva, altamente maldosa, altamente trevosa. Então, é um momento que, mais do que buscar luz, para muitos de nós é reconhecer a própria sombra. Putz, olha, bateu inveja. Nossa, olha o orgulho falando de novo. Nossa, meu Deus, essa luxúria, meu Deus, a luxúria. A luxúria. Olhar para isso com carinho, com muito carinho, com muito amor. Olhar para isso. Falar assim, nossa, eu tenho isso em mim mesmo. Putz, Lili, e agora o que eu faço? Como eu lido? É onde a gente está falando do cuidado do psiquismo. E cuidar do psiquismo com pessoas que são acolhedores. Que não vão olhar para você e falar assim, meu Deus, você sente isso? Credo, nossa. Porque as religiões, nessa ideia maluca de perfeição, de ascensão, de boniteza, elas não acolhem as dores, as cicatrizes, os machucados.
pecado. Eu não gosto do termo, mas eu usei do outro. É tudo sempre nessa posição de somos superiores. O deslize a gente afasta, a gente cancela, a gente elimina. Ninguém pode errar. O pessoal está fazendo uma igreja que nem pobre mais se pode ser. Nem problema mais se pode ter dentro da porra da igreja. A igreja é só dos bem-sucedidos, é só dos foda, é só dos bacanas, é só dos iluminados, é só dos top. A igreja é dos caras que trocaram carro e compraram casa e que abriram empresa. E a igreja de Jesus é a igreja da puta. É a igreja do leproso. É a igreja do cobrador de impostos. É a igreja de quem está dispostos a olhar para a própria sombra e falar, olha, quero acolher e quero ser melhor. Alguns centros espíritas e espiritualistas, se a pessoa gripou, ela está obsidiada. Se o filho arrotou, o obsessor está na família. Afasta. Olha diferente. Olha, mais oração, fulano. Não, gente. Não. Nós precisamos muito demais de respeitar. Estamos longe de uma perfeição. E eu nem sei que coisa é essa que a gente imagina que seja a perfeição. E eu quero ver que perfeição é essa dentro de uma estrutura psíquica que tenta ser perfeito sem reconhecer as próprias falhas. Se alguém nesse universo de nosso Deus conseguir me mostrar, eu mudo completamente o meu discurso. Não há possibilidade em nenhuma corrente psíquica da gente falar de alguém que alcançou essa tal da perfeição sem reconhecer as próprias incompletudes e sem dar a cada uma dessas incompletudes o abraço carinhoso. Somos assim. Sou assim. Eu sou. E esse eu sou transporta e carrega a imensidade de tudo isso. Não que eu sou um mestre ascenso perfeito, porque eles não são. Tem inúmeras sombras fazendo trabalhos maravilhosos no nosso órgão. Em lugares que, se a gente depara e descobre que são eles, a gente sai correndo e joga pedra. Mas são eles. O trabalho de Magdala com as prostitutas, o entendimento da prostituição, o acolher a puta que existe em cada um, em cada uma, meu Deus. Esse nome, esse ser, essa energia, vai em lugares que a santa não entra. E acreditar que a santa é mais mulher do que a puta, não entendemos nada. Acreditar que o santo é mais iluminado do que o malandro,
do que o vagabundo, entendemos pouco. Vamos o acolher. Vamos respeitar. E aí sim, quando a gente faz esse movimento, bom, agora a gente está falando de luz. E agora a gente está começando a falar de espiritualidade. Estamos no mesmo barco. No mesmo barco. No mesmo barco. Que tem. Ficou grande como sempre. Ninguém vai ver mesmo. Mas está tudo certo. É assim que é. Beijo grandes, agora eu fui mesmo.